Hoje vamos falar sobre o presente contínuo. É um nome bonito para dar uma coisa muito simples. O que você está fazendo agora? Olá, tudo bem? Meu nome é Danila e meu objetivo é te ajudar no seu desenvolvimento de carreira. Para isso eu posto dicas toda semana sobre Excel, sobre inglês, sobre carreira e coisas que te ajudam sempre a melhorar na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o presente contínuo no inglês. Sim, gramaticalmente falando pode parecer uma coisa muito complexa, mas é basicamente assim, o que você está fazendo aqui e agora. Então, a gente vai aprender a falar um pouco sobre as atividades que a gente faz no dia a dia, mas a gente vai falar sobre coisas que a gente faz agora. Diferentemente do Simple Present, é quando você está falando sobre coisas que você faz sempre, a gente vai falar sobre uma coisa que acontece nesse exato momento. E sobre uma situação que ela é temporária. Então, por isso que a gente chama de contínuo. É quando você vê aquele verbo que no final tem o ing. Então, sem mais delongas, vamos direto para a tela. When use present continuous. Things happen right now, temporary situations, future arrangements. And how to use it? You have to put the ing in the end of the verb. For example, study, studying, play, playing. Então, basicamente, nós vamos ver o presente contínuo quando a gente vê verbos que tem aquele ing no final. Em que situações que nós usamos ele? Primeiro, em situações que estão acontecendo agora, em situações temporárias e quando a gente organiza alguma coisa para um futuro muito próximo. A gente vai entender que a maioria dos verbos a gente vai só acrescentar o ing no final do verbo. Vão ter algumas exceções. Por exemplo, run, begin e alguns verbos que a gente tem uma consoante, uma vogal e uma consoante, em que essa vogal do meio, eles falam de stressed vowel, ou seja, aquela que ela é mais aguda. Então, um exemplo sobre things happen right now, ou seja, coisas que estão acontecendo agora. She's reading a book, ou seja, ela está lendo o livro, ela está lendo o livro exatamente nesse momento. Are they watching TV? Ou seja, nós estamos fazendo uma pergunta. Eles estão assistindo TV? Então, eles estão fazendo aquela ação de assistir TV exatamente naquele momento que a gente está falando. Uma outra situação, que seria a situação temporária. He is living in Dublin to study English. Ou seja, ele está vivendo em Dublin para poder estudar inglês. A gente está falando que ele está vivendo nesse momento. Talvez ele seja brasileiro ou de qualquer outra parte do mundo, mas nesse momento, na vida dele, ele está vivendo em Dublin para poder estudar inglês. They are working in this project this week. Ou seja, eles estão trabalhando nesse projeto essa semana. Então, o que nós estamos falando? Que o working está usando o ing porque ele está trabalhando nessa semana nesse projeto. Não quer dizer que ele sempre trabalha nesse projeto. Então, essa é a principal diferença entre o presente contínuo e o presente simples. Nós também podemos falar sobre o presente contínuo, sobre coisas que nós vamos fazer nos próximos momentos. Por exemplo, we are going to visit our family next holiday. Ou seja, nós estamos indo visitar a nossa família no próximo feriado. Ou até mesmo numa pergunta. When are you starting your new job? Ou seja, quando você vai começar o seu novo trabalho? Então, a gente está falando sobre coisas que vão acontecer num futuro muito próximo, então a gente pode utilizar o ing. E aqui algumas frases como exemplo de exercício. I'm really busy. I am work for a new project. Aqui a gente vai colocar o quê? O I am working, ou seja, eu estou trabalhando. A gente está falando do presente contínuo. Lembra que no inglês a gente não faz nada sem o bendito do verbo to be? Então, primeiro a gente tem que colocar o I am, para dizer que sou eu. Ou seja, eu estou trabalhando, working, que esse ando, endo, indo, que é os nossos no português, é o nosso presente contínuo. What she doing at the moment? Ou seja, what she is doing at the moment. Ou seja, o que ela está fazendo nesse momento. Então, a gente está falando sobre presente contínuo para falar de uma situação presente. E depois, no último exemplo, she waiting for me in the post office. Ou seja, she is waiting. O she is, o is que é o nosso verbo to be, e depois o waiting com o ing no final para dizer que é um presente contínuo, ou seja, uma situação que está acontecendo agora. Então, só recapitulando, basicamente, todo o presente contínuo é sempre que a gente vê o ing, ou ele vai estar falando de coisas de agora, ou coisas que a gente vai fazer muito próxima, ou sobre situações temporárias. Então, você está trabalhando ou vivendo num lugar por uma situação temporária. Aí é certo usar o presente contínuo. Em qualquer outra situação, você vai usar o presente normal. Existem muitas maneiras de ver o presente contínuo. Eu espero que tudo que a gente viu tenha te ajudado. Afinal, a gente está sempre vivendo coisas no presente.
E aprender a falar sobre isso é o que vai fazer a diferença. Você possa desenvolver e crescer cada dia mais na sua carreira e na sua vida.